irmãos, que a paz seja com todos. Vamos meditar hoje, nesse dia, essa sexta-feira, que antecede o domingo de Páscoa. Foi o dia em que o nosso Senhor, o bendito Filho de Deus, foi crucificado em nosso lugar, morreu em nosso lugar, para que tivéssemos perdão, salvação dos nossos pecados. As últimas palavras de alguém no leito de morte são importantíssimas. Às vezes as pessoas falam coisas sem pensar, mas no leito de morte são importantes palavras que geralmente as pessoas dizem. Como Agostinho diz, temos aqui a aula final do nosso mestre, que sempre andou ensinando, pregando, e temos uma aula final para nós na cruz do Calvário. Um momento de profunda dor e crise. Quais foram as palavras dele? Quais são as nossas em momentos de aflição e tribulação? São 7 frases, irmãos, que ele diz na cruz do Calvário. As 3 primeiras frases, entre 9 e meio-dia. As 4 últimas, perto já de meio-dia até as 3 horas. Lembrando que o nosso Senhor ficou ali de 9 da manhã às 3 da tarde. Que foi o momento em que ele faleceu, que ele morreu. E a primeira frase, irmãos, que vamos meditar nela, está em Lucas 23, versículo 34. Ele já crucificado, sofrendo desde já a madrugada a zombaria dos soldados, o escárnio, sendo esbofeteado, açoitado, coroa de espinhos, sofrimento físico, sofrimento moral, sofrimento espiritual, e agora já crucificado. A primeira frase que sai da sua boca, e dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Olha, a cruz expõe publicamente o pecado humano. Perdoa-lhes, porque eles estão pecando. O pecado humano, a injustiça, a perversão, a maldade, ao colocar o Filho de Deus no Calvário, numa cruz, a humanidade expõe toda a sua maldade e perversão de coração, ao rejeitar o Filho de Deus, o justo, o santo, o puro. E isso, infelizmente, acontece até hoje. Não, claro, a crucificação, que jamais, ele só voltará em glória para levar a sua igreja e punir todos aqueles que não creram nele. Mas a rejeição continua, a injustiça humana, a perversão, a maldade. A cruz expõe publicamente o pecado. Não é à toa que ele diz: perdoa, porque estão pecando. É pecado o que cometeram. Mas também essa frase nos ensina que ele intercede pelos seus inimigos. Apesar da zombaria, se tu és o Filho de Deus, desce da cruz. O desprezo, o ódio, ele intercede pelos seus inimigos. Pai, perdoa-lhes. Perdoa-lhes. Uma outra lição: ele retribui o mal que está sofrendo com o bem. Retribui o mal com o bem. A mesma coisa Estevão faz, ele segue os passos do nosso mestre. Quando está sendo apedrejado, rejeitado, ele diz: Senhor, não impute a eles esse pecado. São lições profundas, tremendas do nosso Senhor para nós.
A segunda frase que ele diz a um dos salteadores. Um deles. No início, os dois zombavam, que foram crucificados um de cada lado e Jesus no centro. Os dois zombavam, diz a Escritura, mas depois um deles percebe quem Jesus é. Percebe quem é Jesus. E se arrepende do seu pecado e fala para Jesus e disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E no versículo 43 de Lucas 23, e disse-lhe Jesus, e aí vem essa segunda frase: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Que coisa maravilhosa! Hoje é a verdade sobre o crente. O crente, quando deixa esse mundo, vai direto para o paraíso. Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. Olha que coisa maravilhosa. Ele diz isso a um salteador, um homem que tinha cometido um crime terrível, só ia para a cruz quem cometia crimes terríveis. O pior dos pecadores, era a punição mais terrível que existia. Tortura. Alguns ficavam semanas ali, com sede, com fome, definhando, com dores lancinantes, alucinantes. Sim, para a cruz iam os piores. O nosso Senhor e Salvador ficou no centro, como se fosse o principal de todos, o principal de pecadores. Mas Jesus, que precisava de consolo naquele momento terrível, de sofrimento, de agonia, de vergonha, aquele Jesus, sim, ele que precisava de consolo, mas ele acaba consolando aquele homem. E que palavra! Olha, você está aqui nesse momento de aflição, sem esperança, mas você confiou em mim, salteador. Você confiou em mim, creu em mim, e não havia razão nenhuma para você crer em mim. Eu estou aqui junto contigo nessa condenação, como se fosse um pecador, mas você enxergou, viu que eu sou o justo, o Filho de Deus, puro, santo. Você creu em mim, que eu tenho todo o poder. Ele creu quando não havia razões para crer. Isso é fé. Aquele homem viu. E então Jesus o recompensa. Hoje estarás comigo no paraíso. Que palavra, meu amigo. Você que não tem esperança, está perdido, talvez tenha cometido pecados terríveis, mas se você se arrepender dos seus pecados e crer em Cristo Jesus, mesmo que você parta hoje desse mundo, você entrará no paraíso. E aquele homem não foi só perdoado dos seus pecados, ele entrou no paraíso e está lá até hoje. Até hoje. E nós o conheceremos quando partirmos também. Não sei o nome dele. Alguns colocam nomes, mas a Escritura não fala sobre nomes. Mas lá eu saberei quem ele é. Louvado seja Deus. A terceira frase de Jesus mostra a preocupação dele com o próximo que fica. Ali ele deu aquela palavra àquele salteador que iria com ele. O outro salteador, infelizmente, não creu nele e partiu perdido. Não foi para o paraíso. Mas agora a terceira frase está em João 19, 26 e 27. O Senhor Jesus mostra a preocupação com quem fica, com o seu próximo. E é com a sua mãe. A preocupação com Maria. Em João 19, 26 e 27, diz assim: ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe.
E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. O Senhor Jesus, em vez de preocupar-se consigo mesmo, preocupou-se com sua mãe. É o que diz a Escritura, né? Honra teu pai e tua mãe. E ele estava ali como primogênito que era, cumprindo a sua missão de preocupar-se, deixar a sua mãe, honrar a mãe dele e deixá-la aos cuidados de alguém. Mas também ali é um gesto de restauração com João, que ficaria. Preocupação também com o seu próximo, João, o seu apóstolo. Todos o haviam abandonado, inclusive João, quando o Senhor foi preso. Mas ali estava João próximo à cruz. Então Jesus fala com ele, né? Fala com ele, restaura o apóstolo. Mas não só fala com ele, lhe dá uma missão, uma honra grandiosa de cuidar da mãe de Maria. Sim, preocupação com o próximo, mesmo numa cruz, cravado numa cruz em agonia e sofrimento. Então partimos para as quatro últimas frases. A quarta frase já foi dita próximo do meio-dia, próximo da hora nona. Em Mateus 27, 46 a 49, está lá escrito, e ele disse: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Interessante que ele não fala Pai meu. Ele sempre usou esse termo Pai, meu Pai, e agora ele fala Deus meu. Por quê? Porque ele foi desamparado. Porque ele diz Deus meu e fala em desamparo. Sim, ele foi desamparado. Ele foi abandonado. Por quê? Porque estava levando na cruz todos os nossos pecados. Deus é santo, santo, santo. A humanidade brinca com o pecado. As pessoas brincam. Mas Deus é santo. E Cristo, naquele momento na cruz do Calvário, estava carregando em seu corpo, carregando em si mesmo, levando sobre si todos os nossos pecados. Ah, o pecado. O pecado mata, o salário do pecado é a morte. E Cristo, por nos amar tanto, por amar cada um de nós, Ele levou sobre si os nossos pecados. O salário do pecado é a morte. Então, para nos salvar, Ele teve que morrer por nós. Todas as nossas mazelas, misérias, pecados, maldades, perversidades foram lançados sobre Ele na cruz do Calvário. Em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo, capítulo 5, ele diz o seguinte: o que estava acontecendo ali na cruz do Calvário? Que transação, que coisa era aquela? O apóstolo Paulo diz, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. E pôs em nós a palavra da reconciliação. E no versículo 21, aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Sim, Jesus foi desamparado. E não só isso, diz a Escritura que ele não foi poupado. Deus não o poupou. Deus o castigou em nosso lugar. O cálice da ira de Deus. Todo o sofrimento que eu teria que ter, eu sofreria eternamente no inferno. Cristo sofreu na cruz do Calvário todo o sofrimento, toda a punição da qual eu era digno. Ele sofreu na cruz do Calvário a punição por todos os meus pecados.
o sofrimento que eu deveria sofrer eternamente, que cada crente deveria sofrer eternamente, porque essa é a punição do pecado, punição eterna. Ele sofreu naquele momento, na cruz do Calvário. O cálice da ira de Deus foi lançado sobre ele, o cálice que era para mim, o cálice pleno, cheio, o castigo completo que eu teria que sofrer. Ele sofreu ali na cruz do Calvário, ele sofreu fisicamente, sofreu emocionalmente, sofreu espiritualmente. Todo o castigo. Naquele momento, o Pai virou o rosto do seu Filho. Deus é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. E virou o rosto, porque o seu Filho assumiu o pecado de todos nós. Não é à toa que de meio-dia em diante fez-se trevas sobre a terra. Trevas de meio-dia às 3 da tarde, que representam a ira de Deus sobre o Filho, por nós, por mim, por você, por cada um que nele crê. Que coisa insondável, inimaginável. Nós não conseguimos penetrar na realidade espiritual daquele momento. O Santo Filho de Deus, recebendo em si todo o castigo por nossas imundícies, carregando sobre ele nossas imundícies e sendo castigado por nossas imundícies. Deus meu, por que me desamparaste? A quinta frase expressa a humanidade do nosso Senhor. Em João 19:28, ele diz: tenho sede. Expressa a sua humanidade. Ele estava previsto no Salmo 22. Depois você pode ler o Salmo 22, que é um salmo profético que fala em detalhes como seria a morte dele. Inclusive fala da sua sede, a sua língua se colou ao palacto, né? Tenho sede, revela a humanidade do Senhor. Seu sofrimento como ser humano, desde a madrugada, ele vinha sofrendo. Pendurado na cruz, veio a fadiga, o calor do dia, perda de sangue, sede. Aquele que é criador dos rios, dos mares, ele poderia ter ordenado, e um anjo traria um copo de água para ele, poderia ter ordenado, e uma fonte viria do céu direto para a sua boca. Tenho sede. Limitou-se por nós. Limitou-se, humilhou-se, como diz a Escritura. Que coisa! Tudo por amar a mim e a você. Sua vida aqui não foi fácil. Sentiu sede, fome, cansaço. Foi uma vida trabalhosa. Carpinteiro há 2000 anos atrás, como diz o profeta Isaías, homem de dores, experimentado nos trabalhos. Uma vida dura. Depois do seu ministério, pelas ruas poeirentas da Galileia, da Judéia. Sim, tenho sede. Amado, ele teve sede por sua causa, por minha causa. Sentiu tudo isso. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Por suas pisaduras fomos sarados. Todo o sofrimento ele escolheu sofrer. Interessante é que ele escolheu tudo isso. Ele escolheu sofrer por nós, por mim e por você. Ele quis isso. Foi decisão dele, do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Ele quis por amor de nós. A sexta frase tremenda. João 19, versículo 30. João 19, versículo 30. Está escrito: e quando Jesus tomou o vinagre, ele disse: está consumado. Está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Está consumado. O que está consumado? Terminada está a obra da salvação. Ele terminou a obra da salvação, consumou a obra. Ele viveu aqui debaixo da lei de Deus, obedeceu toda a lei por nós, porque nós não temos condições de obedecer, não somos salvos por obra. Então ele viveu aqui na terra, parte da sua obra foi viver aqui na terra, debaixo da lei de Deus, obediente em tudo, jamais pecou. 33 anos nessa terra e jamais teve um mau pensamento. Está consumado, está consumado. Eu consumei a obra da salvação. Mas não só isso. Além de viver aqui debaixo da lei, ele teria que sofrer a punição que a lei exige pelos pecadores, por sermos pecadores, pelo pecado. A lei exige punição para cada pecado. E ele na cruz do Calvário sofreu a punição, morreu por todo pecador que nele crê. Consumou completamente, está consumado. Não há mais nada a fazer. Eu sou o Salvador. Por isso que ele é o Salvador. É ele que salva, ele que consumou a obra, nada mais a ser feito. Salvação por obras, impossível para nós. Sim, somos salvos pela obra dele, não a nossa. E outra coisa, mais nada a fazer. Alguns ensinam que ele foi ao inferno e lá ele foi espezinhado, sofreu na mão de demônios, de Satanás. Negativo, negativo. A Escritura diz que foi tudo consumado na cruz do Calvário. Tudo que ele tinha que pagar por nós foi pago na cruz do Calvário. Tudo. A cédula que era contra nós foi cravada na cruz. A dívida que tínhamos foi cravada na cruz. Não há mais dívida alguma, não temos mais dívida alguma. E ele não precisou da cruz até a ressurreição. Nada. A Bíblia se cala. Não. Ele consumou, está consumado. Se faltasse alguma coisa para ele fazer depois da morte, ainda ir ao inferno e ficar lá debaixo do domínio de demônios, como alguns ensinam, ele não diria estar consumado. Ele diz, ele. E ficamos com o que ele diz, não com o que os homens dizem, invenções de doutrinas. Ou até má interpretação. Ficamos com o que ele diz. Está consumado. Está consumada a obra da salvação. Em Hebreus 10, 14... Hebreus 10, versículo 14 diz: porque com uma só oblação, ou seja, um só sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que são santificados, completamente salvos para sempre. E Hebreus 9, 28 diz: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Está consumado, irmão. Consumado, ele consumou. Estamos salvos por crermos nele. E a última frase que ele diz em Lucas 23, 46. Lucas 23,